Há 1500 anos antes de Cristo, estamos no ano de 2020, mais 1500 são 3520. Viveu no Egito um homem, na época ele era legislador e filósofo. O nome dele era Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, ele enumerou 7 leis, que ele deu o nome de 7 leis herméticas. Herméticas devido ao nome dele, Hermes. Essas 7 leis, tinha a 7ª lei, que ele intitulou como a lei. Apesar de ter 7, a 7ª era a lei primordial, a lei que comandava todas as outras. E a lei número 1, segundo Hermes, era a lei do mentalismo. Segundo ele, tudo é mental. O todo é mente. O que é o todo? O todo é Deus. O universo é mental. Então nós estamos dentro dessa mente universal chamada de Deus, na visão de Hermes. A segunda lei de Hermes era a lei da correspondência. Ele dizia que tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. Igual não. Tudo que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. E tudo que está no externo é como o que está no interno. O que ele quis dizer com isso? O plano astral, o astral superior, lá em cima é como aqui embaixo. E aqui é como lá. Então, como não quer dizer igualzinho, semelhante. Então, o plano astral superior é muito semelhante à nossa vida aqui na Terra. Essa foi a segunda lei que Hermes enumerou dentro do conceito dele. A terceira lei era a lei da vibração. No conceito de Hermes, tudo vibra, nada está parado, nada está imóvel. Essa parede está vibrando, os seus átomos, esse púlpito, essas cadeiras, nós estamos vibrando, por mais que estejamos numa posição considerada parada, não estamos parados. Então tudo no universo vibra constantemente, a todo momento. A quarta lei é a lei da polaridade. Tudo tem o seu oposto. Porém, tudo faz parte da mesma coisa na visão de Hermes. Então, o sentimento de alegria e de tristeza faz parte de um mesmo sentimento, não é um sentimento separado. Ora estamos alegres, ora estamos tristes. É como a temperatura, ora quente, ora frio. Ela é a temperatura, não é o quente e o frio separado, e nem a tristeza e nem a alegria separada. É o que estamos sentindo no momento. Então essa é a quarta lei de Hermes, a lei da polaridade. A quinta lei, a lei do ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo. É como as marés. Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, desce. Isso nós conseguimos perceber em algumas situações na nossa vida, quando algo se repete. É como a maré que vai e volta. Então essa é a quinta lei de Hermes, a lei do ritmo. A sexta lei é a lei do gênero. É o famoso yin yang dos taoístas. Tudo tem o seu polo, a sua parte masculina e a sua parte feminina. A sua parte ativa, a sua parte passiva. Então a lei do gênero é a lei dessa junção das duas energias. Todos nós temos essa energia masculina e feminina, no sentido de positivo, negativo, e não no sentido sexual, de masculino, feminino, no sentido de energia realmente. E a sétima lei, que Hermes intitulou de a lei, é a lei de causa e efeito. Então, 1500 anos antes de Cristo, já tinha alguém que mencionava a lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Ora, aí nós andamos um pouquinho mais, 1200 anos antes de Cristo, na época de Moisés,
existia a lei do olho por olho, dente por dente. Se você arrancou o olho de alguém, seu olho vai ser arrancado. Se arrancou o dente, seu dente vai ser arrancado. Mais ou menos nessa linha, o que essa lei quer dizer, a chamada lei de talião. Talião, não sei se já ouviram falar nesse termo, mas não é nenhuma pessoa, não é um nome próprio. Talião é um nome que vem do latim, que quer dizer tal como qual. Assim se fez, assim será feito a você. Lei de causa e efeito, lei de talião, olho por olho, dente por dente. 1500 anos antes de Cristo, depois mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo viveu na China um filósofo chamado Confúcio. Confúcio, quando ele morreu, ele pediu para escrever no seu túmulo: não faça ao outro o que não gostaria que fosse feito para você. Não faça ao outro o que não gostaria que fosse feito para você. Então essa frase, ela já existe 500 anos antes de Jesus. Aí 500 anos depois vem Jesus e diz: ame seu próximo como a si mesmo. Então essa lei da causa e efeito, ela é tão antiga e parece ser tão recente. Parece que a impressão que dá é que muitas pessoas ainda não entendem ou não acreditam ou não se preocupam com isso. Nas pirâmides do Egito, uma das pirâmides estava escrito na parede: o seu pecado o encontrará. Temos essa frase muito parecida na Bíblia, em Números 32, 23, a saber que o vosso pecado uma hora há de vos achar. Então, se o nosso pecado vai nos encontrar, a lei causa e efeito, o dente por dente, olho por olho, não faça o outro que não gostaria que fosse feito para você, ame seu próximo como a ti mesmo. São conceitos que se encaixam nesse quebra-cabeça, nessa engrenagem. Mas e se eu fizer alguma coisa e ninguém ver? Existe uma lenda chamada a lenda do anel de Giges. Giges era um pastor de ovelhas que viveu na Idade Média. Ele trabalhava para o rei. Certa vez ocorreu uma catástrofe natural nas terras onde Giges trabalhava, e depois do ocorrido, ele andando pelas terras, onde a terra tinha se rachado, ele encontrou lá um cavalo de madeira gigante, e a barriga do cavalo, a madeira estava quebrada, tinha um corpo dentro. Esse corpo estava em estado de putrefação, se decompondo. E Giges observou nesse cadáver que existia um anel no dedo dele. Giges foi lá, tirou o anel, deu uma limpada e colocou na mão dele, colocou no dedo dele. Foi embora. Ele nem imaginava o que o anel poderia fazer com ele. No dia seguinte, os pastores se reuniram numa reunião com o rei, e o Giges, enquanto os pastores conversavam um com o outro, ele começou a mexer o anel. Aí o anel tinha uma pedra, ele virou o anel com a pedra para baixo. No que a pedra ficou para baixo, Giges ficou invisível. Os outros pastores que estavam conversando com ele, um olhou para o outro e falou: ué, cadê Giges? E Giges ouviu, falou: eles não estão me vendo aqui por quê? Aí Giges voltou o anel e voltou a ser visto. Aí ele percebeu que virando o anel ele ficava invisível. Ele fez o teste novamente e funcionou. Ele disfarçou, não contou nada para ninguém, foi embora. No outro dia, ele usou do poder do anel, virou na sua mão, ficou invisível, foi até o castelo, matou o rei, violentou a rainha e saqueou, levando todos os tesouros do castelo. Será que numa situação em que nós hoje, de invisibilidade, seríamos 100% correto?
ou agiríamos de uma forma um pouco fora da conduta? Ah, não tem ninguém vendo, estou longe de casa, estou viajando, tem alguma coisa aqui, tem um dinheiro sobrando, ninguém está olhando. Exemplos pequenos. Só que, se Giges fez isso, ou se alguém faz isso quando acha que ninguém está olhando, essa atitude já estava dentro da pessoa. Ela não se transformou naquele momento, ela apenas se revelou achando que ela não ia ter nenhuma consequência. Mas a consequência é inevitável, que não precisa ninguém estar olhando. Temos várias metáforas em relação a isso. Uma delas é aquela do livro em branco, que vai registrando toda a nossa vida. Outra é o olho que tudo vê, mas na verdade não tem nem livro, nem olho que tudo vê. Todas as nossas ações ficam registradas automaticamente, magneticamente, no nosso campo eletromagnético, na nossa aura. Toda ação, seja positiva ou negativa, fica registrado. É magnetismo. Esse magnetismo hoje, claro que o homem não pensou na lei da causa e efeito para fazer algumas invenções, mas temos aí o exemplo do celular. Podemos fazer quantas ligações forem, a conta vai vir. O sem parar, o aparelhinho do sem parar que fica no carro, podemos passar no pedágio quantas vezes for, a conta vai vir. O bilhete único do metrô, se você tem crédito de 50, a catraca vai virar 50 vezes. Acabou o crédito, não vira mais. Tem que ter mais crédito. Tem que colocar a energia positiva para a coisa continuar funcionando e dissolver a negativa. Então, em qualquer situação em que nós estejamos, mesmo achando que ninguém está vendo, não precisa ninguém ver. Vai ficar registrado, e essa lei que foi dita há 1500 anos antes de Cristo, de causa e efeito, vai funcionar. Mas eu vejo muita gente fazendo coisa errada e acaba morrendo de velho numa boa. É por isso que existe o conceito e a reencarnação. Se a conta não vem nessa vida, ela vem na outra. Se não vier na outra, vem na outra. Porque esse campo eletromagnético, essa aura, que tudo fica registrado, no nosso desencarne, ela nos acompanha. Não é morreu, acabou essa energia. Essa energia continua com o nosso espírito. Na reencarnação, a nossa aura, com todos os registros, vem junto. Aí, pensamos na lei do olho por olho, dente por dente. Mas então, se eu matei alguém numa vida passada, essa vida eu vou ser assassinado, eu vou ser morto? Não necessariamente. Porque apesar dessa lei causa e efeito ter sido dita dessa forma naquela época, não funciona bem assim. Porque Deus é benevolente. Se expandirmos a consciência, entendermos que temos que ajudar essa negatividade, essa energia que está magnetizada em nossa aura, ela vai se dissolver. Mas para isso tem que ter uma expansão da consciência e passar a ajudar. Ajudar é um termo que a gente sempre repete aqui, em trabalhos voluntários, seja em hospital, asilo, creche, igreja, casa espírita, escolas, um trabalho de voluntariado. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho tempo para ser voluntário. Não tem problema. Respeite 100% do dia o seu próximo. Isso já é uma ajuda. Bom dia, boa noite, boa tarde, por favor, obrigado. Gentileza, generosidade, você já vai estar ajudando. Só o fato de não tratar ninguém mal já é crédito. A quantidade, já não sei, porque o nosso campo eletromagnético é uma contabilidade cósmica. É débito e crédito, energia negativa e energia positiva. Para tirar a negativa tem que colocar a positiva.
E assim vamos seguindo no rumo aí das reencarnações sucessivas. E nesse mundo, todos nós, de certa forma, somos anjos. Por que anjos? A palavra anjos vem do grego angelos, que quer dizer mensageiro. Então a mensagem todos nós passamos todos os dias, seja ela escrita, falada, calada, a nossa postura corporal já passa uma mensagem. Então essa mensagem ela tem que procurar ser o mais positiva possível, porque mesmo os nossos pensamentos, eles liberam energia, eles liberam a chamada formas pensamentos. Então quando alguém que tem um pouco mais de sensibilidade se aproxima de um ambiente onde existe um pensamento dominante, essa pessoa já vai conseguir captar de certa forma o que acontece naquele meio, não de forma mágica e nem de forma adivinha, mas só como sensação. Assim ocorre no nosso dia a dia, com os pensamentos que vêm e que vão. Então, o amor é essencial nessa nossa evolução de causa e efeito, de amar o próximo como a si mesmo. Voltando na Idade Média, fora a história de Giges, tinha um discípulo que ele estava muito inconformado com algumas pessoas que o incomodavam, que ele chamava de inimigo. Esse discípulo foi procurar o mestre dele e falou: mestre, eu não aguento mais, o que eu faço com eles? O mestre olhou para ele e falou assim: eu vou te dar uma espada. Ele ainda não deu a espada. Eu vou te dar uma espada. Quando você estiver perto dele ou deles, você decepa a cabeça dele sem deixar a cabeça cair no chão, deixa ela só pendurada. Arranca o coração dele sem jorrar sangue, deixa ele para fora. Depois você pega os seus pensamentos, as suas ideias positivas, harmoniosas, coloca na cabeça dele e põe de volta. Pega sentimentos de amor, coloca no coração dele e põe lá de volta no lugar. Porque essa espada que eu vou te dar não é feita nem de bronze, nem de prata, nem de ouro. É uma espada feita de amor. Se a pessoa não gosta de você, goste dela. Ela vai passar a gostar de você. Se ela perceber que você está tratando ela de uma forma amorosa, carinhosa, generosa, se ela tinha antipatia por você, isso vai começar a mudar gradativamente. E realmente muda. Se vocês têm algum conhecido assim que é meio antipático a vocês, comece a tratar bem, que vocês vão sentir a diferença. Então é amor. Amor, ajudar, trabalhar, estudar. Na chamada mecânica quântica, eu não vou me atrever a falar muito de mecânica quântica, porque eu não entendo quase nada de mecânica quântica, é um assunto muito complexo. Mas segundo os ocultistas dessa linha, a vibração, a frequência que nos leva a um estado maior, a que os nossos objetivos sejam alcançados, é a frequência da alegria. Alegria que é derivado de amor. Então, o amor, não existe amor sem estar alegre. Então, a alegria faz com que nós saímos de um estado de tristeza, de melancolia, por uma frequência mais alta. O exemplo de melancolia é de um mendigo. Se vocês encontrarem um mendigo na rua, triste, acabado, dizendo para vocês que ele está indo ao encontro de Deus, se ele desencarnar naquele dia, o lugar que ele não vai é ao encontro de Deus, porque a frequência dele não vai lhe dar essas condições de ir para um lugar mais elevado.
Depois, claro, de um certo tempo ele deve receber ajuda, aí o plano espiritual vai tomar as medidas cabíveis. Mas para ter um desencarne e já acordar no plano superior, a pessoa tem que viver num estado de alegria. A alegria dissolve as mazelas. E para ter alegria, é claro que tem que ter autoestima, não confundindo autoestima com vaidade, que é uma linha muito sutil que separa esses dois sentimentos. Mas a pessoa, quando se gosta, ela vai procurar ajudar os outros, vai procurar estudar para se defender entre aspas, para conhecer como funciona o nosso mundo material e, claro, o mundo espiritual. Então o estudo é fundamental. Muitas vezes nós começamos a ler um livro e não terminamos. Começamos a fazer um curso e não concluímos. Precisamos mudar essa forma de pensar, colocando o quê? Se colocar alegria no que você vai fazer, as coisas vão ser concluídas. E aí, você pensa, nossa, mas as coisas são tão difíceis, ora é fácil, ora é difícil, ora está bom, ora está ruim, mas faz parte da dualidade da vida, que faz parte tudo da mesma coisa. Aí nós voltamos lá na lei da polaridade de Hermes, tudo faz parte da mesma coisa. Nós temos que ter o bom senso, o discernimento para conseguir estar na frequência elevada. Isso é a vida da terceira dimensão. Então, se as nossas mãos estiverem tocando os espinhos, porque afinal de contas as rosas também têm espinho, vamos levantar um pouco mais as mãos e tocar as rosas. E ver o mundo de um ângulo mais alegre. Nem que tenha que ser forçado em alguns momentos. Espero que aqui ninguém esteja num estado de um pouquinho triste, estejam todos num estado de alegria. Mas se não estiver todos no estado de alegria, force essa alegria. Porque se a gente começar a fingir uma alegria, uma hora vai deixar de ser fingimento, ela vai se tornar real. Até mesmo para tomar o passe agora. Esse passe, a gente tem que entrar lá com esse sentimento de positividade e de alegria, que vai dar certo. E realmente vai dar certo. E a causa e efeito funciona de todos os lados, para os nossos erros e para os nossos acertos. Se estamos acertando, o efeito vai ser muito alegre. Podem ter certeza disso.